revelado o incrível plano divino sobre o arrebatamento e a ressurreição em 1 Tessalonicenses. No terceiro ano de Joaquim, Paulo, apóstolo e mensageiro da nova aliança, chegou à cidade vibrante de Tessalônica, uma joia do Império Romano. As ruas, repletas de comércio e vida, ecoavam os sons do mar enquanto as comunidades se reuniam em meio a incertezas. A cidade, inundada de tradição grega, agora se debatia diante da morte que levará alguns de seus membros mais amados. Paulo, com seu coração pesado, sabia que a mensagem que trazia poderia iluminar as sombras da dor e desespero. Ao adentrar uma casa simples, onde luzes tremulantes arrematavam o ambiente, ele viu rostos de esperança dilacerada. Os crentes, tantos deles jovens e idosos, refletiam a tristeza que pairava no ar, um véu de angústia. O que será de nós? Questionavam-se, atormentados pela incerteza do que acontecia após a morte. Sabendo que essa era a hora de compartilhar a verdade reveladora, Paulo sentou-se e começou a falar. Com fervor, ele lhes trouxe a mensagem que transformará sua própria vida. Não quero, irmãos, que vocês ignorarem a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes, como os outros que não têm esperança. Ele compartilhou visões e revelações divinas que receberá, falando da gloriosa volta do Cristo e da ressurreição dos que tinham partido. Seus olhos aumentaram de intensidade ao proclamar: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A esperança começou a florescer entre os presentes, como um broto verdejante após a tempestade. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Mas a sala ainda era permeada por murmúrios inquietantes e dúvidas. No calor da discussão, algumas mães choravam, lembrando-se da ausência dos filhos, enquanto os jovens questionavam se a fé em Deus poderia realmente dar sentido às suas perdas. Paulo, percebendo a comoção, falava com a suavidade de um pastor, encorajando-os a manterem-se vigilantes, a não se deixarem levar pela dor. Vigiem e estejam prontos, pois a volta do Senhor está próxima, dizia ele, e a tensão começava a ceder, dando espaço à fé renovada. Os olhares começavam a brilhar, um fio de esperança tecia-se através da união de seus corações. Seremos arrebatados, juntos com eles, para encontrar o Senhor nos ares, ele exclamou, palavras carregadas de poder celestial. Uma certeza profundamente arraigada sobre o futuro se infiltrava nas mentes dos presentes, enquanto a promessa de uma vida eterna em Cristo se tornava cada vez mais clara. Mas, contudo, as perguntas pesadas ainda pairavam no ar. A história de Paulo em Tessalônica estava longe de ser concluída, mas o eco da mensagem de esperança começava a se firmar. Naquele instante, a esperança resplandecia como as estrelas que cruzavam o céu noturno, e as almas estavam ansiosas, navegando por entre as incertezas enquanto esperavam pela revelação divina do plano de Deus. A jornada continuava, e quem sabe o que ainda estava por vir. Naquela noite, enquanto a lua lançava sua luz prateada sobre as ruas de Tessalônica, Paulo contemplou as angústias e esperanças que cercavam os crentes daquela comunidade. Ele se retirou a um canto da casa, isolado dos murmúrios e lamentos, e se pôs a orar. Com fervor, buscou a direção do Senhor, pedindo que as verdades que havia compartilhado não fossem apenas palavras, mas uma manifestação da realidade do poder divino que trazia transformação. Enquanto orava, a atmosfera ao seu redor começou a mudar. Um tremor sutil, quase imperceptível, tocava sua alma. Ele sentiu a presença do Espírito Santo se movendo, injetando em seu coração uma nova unção. A resposta divina não tardou em chegar. Paulo recordou as palavras de Jesus: não há maior amor do que dar a vida pelos amigos. Ele entendia que o sacrifício do Mestre não era somente para os vivos, mas também para os que partiram. O dia seguinte despontou com novas promessas. Paulo se dirigiu novamente à Assembleia.
Os rostos, antes atormentados, agora refletiam uma mistura de expectativa e ansiedade. Ele subiu de volta ao local onde havia compartilhado a mensagem da ressurreição e, com a autoridade dada a ele, transmitiu mais uma revelação. Irmãos, eu vos digo, não é somente a ressurreição dos mortos em Cristo que nos aguarda, mas também um dia glorioso em que seremos transformados. Pois escreve o sábio, eis que vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 1 Coríntios 15h51. Paulo enfatizou cada palavra, fazendo com que a mensagem não fosse apenas ouvida, mas sentida nos corações aflitos. As vozes começaram a ecoar a verdade divina enquanto os presentes, agora unificados na fé, começaram a responder, Amém. Mas a serenidade foi abruptamente interrompida por um murmúrio distante. De fora, 4 homens adentraram a casa, seus rostos marcados por uma combinação de ceticismo e mágoa. Faziam parte do conselho da cidade e não viam com bons olhos a nova fé que se espalhava como fogo. Paulo, por que confundir o povo com esperanças vãs? O que esperam da promessa de um Messias que já se foi? Questionou um deles com voz desafiadora. Paulo, movido não pela raiva, mas pela compaixão que o próprio Senhor lhe havia ensinado, olhou diretamente nos olhos do oponente. Não se trata de confundir, mas de revelar a verdade escondida. Estão dispostos a fechar os olhos diante da obra do Senhor? A sua palavra nos diz que a morte não tem domínio sobre aqueles que creem. A tensão na sala aumentava, e os crentes se voltaram, nervosos, avaliando o que acontecia. Perceba, continuou Paulo, quando ele ressuscitou, cumpriu a promessa do Pai. E sua volta não será somente para os que estão aqui, mas também para aqueles que já partiram, que agora descansam na esperança. A voz de Paulo elevou-se, envolvendo os presentes em um manto de reverência profunda. Enquanto isso, entre os que escutavam, uma jovem chamada Miriam, que havia perdido seu irmão em uma trágica enfermidade, começou a chorar. Mas não eram lágrimas de tristeza, e sim de esperança renovada. Sentindo a presença de Deus, ela olhou para Paulo e disse, então, ele poderá voltar a viver. Foi nesse momento que Paulo se lembrou do que o Senhor tinha revelado a ele em uma visão, uma multidão de crentes reunidos de todas as nações, todos adorando juntos. Ele sabia que Deus estava prestes a operar algo grandioso em Tessalônica. Sim, Miriam, a promessa é para todos, inclusive para o seu irmão. Um dia, nos reuniremos em um evento glorioso que a oração e a fé de todos nós sustentam. O clima se intensificava, e o rebelde grupo de conselheiros sentia-se pressionado a reconsiderar. O que se esconde em suas palavras? Indagaram, começando a ver a força daquela nova fé. Paulo percebeu que naquele momento, embora enfrentasse desafios, estava no centro de algo sobrenatural. Enquanto a assembleia se dispersava e o dia se tornava noite, ele orou em particular, refletindo sobre as promessas das Escrituras. Havia mais no plano de Deus do que eles podiam imaginar. Então, no silêncio, ele recebeu um claro testemunho, a verdadeira revelação de que o retorno do Senhor não era apenas uma promessa, mas uma certeza que alteraria a história. O que se desenrolaria nos dias seguintes seria um testemunho de como as promessas de Deus não apenas sustentam, mas transformam vidas. E assim, Paulo, preparado e certeiro, soube que a revelação ainda estava por vir. A eternidade se moldava através das simples decisões de fé de homens e mulheres comuns, e o que seria uma resposta ao clamor divino ainda se manifestaria em grandiosidade. Mas em meio a toda a expectativa, uma sombra de dúvida pairava na cidade, e a pergunta ecoava no céu: o que mais Deus revelaria através da vida de Paulo e da fé do povo de Tessalônica? Enquanto a noite envolvia Tessalônica em seu manto sombrio, uma sensação de ansiedade pairava no coração do povo. Paulo, após despedir-se de sua amada comunidade, retirou-se para meditar e buscar no Senhor discernimento sobre como prosseguir diante da oposição crescente. A completa entrega à oração era sua única esperança diante da adversidade. Na quietude do seu quarto, ele recordou a doce promessa das Escrituras: aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias. Isaías 40:31. A lembrança dessas palavras o fortaleceu. Ele sentiu que o Senhor estava prestes a mover-se poderosamente. O Espírito começou a falar com Paulo, trazendo à mente as verdades profundas sobre a ressurreição e a vinda gloriosa de Cristo.
Na manhã seguinte, ele reuniria os crentes novamente. Contudo, o que Paulo ainda não sabia era que, em meio ao seu fervor, o Senhor havia preparado um caminho que ultrapassaria qualquer expectativa que pudesse ter. Enquanto se preparava, um frio na barriga lhe atravessou, uma antecipação contemplativa do que estava por vir. No mesmo dia, o grupo de conselheiros que se opôs a Paulo esteve em reunião secreta. Eles estavam determinados a desmantelar a mensagem que Paulo trazia. Precisamos agir, disse o líder do grupo, seu tom cortante e decidido. Esse homem está criando um culto em nossa cidade, e não podemos permitir que isso cresça. A determinação deles era o reflexo de uma batalha espiritual que se desenrolava nas sombras. Assim que a assembleia se formou, Paulo se dirigiu ao povo. Ele começou a falar, mas sua voz estava carregada de um peso incomum. Meus irmãos, não devemos nos desencorajar diante dos desafios. O nosso Senhor, em sua palavra, promete que os que creem nele não experimentarão a segunda morte. O que estou falando encontra-se em 1 Tessalonicenses 4:14, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará com ele aqueles que dormiram. As palavras de Paulo reverberaram na sala, trazendo um profundo conforto aos corações aflitos. Mas uma voz interrompeu a comunhão. Era um dos conselheiros que havia se infiltrado entre os crentes. Você fala de esperança, disse ele com desdém. E quantos já partiram para a morte sem conhecer essa promessa? O que dirá aos que sofreram e morreram sem ouvir sua mensagem? A inquietação se espalhou entre o povo, mas Paulo, cheio do Espírito Santo, tinha algo mais a oferecer. Ele olhou firmemente para o opositor e declarou: a esperança não se limita a um evento, ela é o próprio Senhor que ressuscitou. E a cada um de nós, ele promete uma vida além dessa. Aquilo que necessário se fez Jesus ser quando morreu na cruz, e o que tornará verdadeiro nosso legado é a certeza de sua volta. Eu faço ecoar o que os profetas disseram: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. Nesse momento, uma luz começou a brilhar através de uma janela, iluminando o ambiente. A presença do Senhor parecia palpável, e os olhares, outrora céticos, agora buscavam uma verdade maior. Paulo sentia um impulso sobrenatural enchendo seu ser. Ele viu Miriam, ainda com lágrimas nos olhos, agora sem medo, mas com uma expressão de fé. Então uma voz, suave como um sussurro, ecoou em sua mente: pão e vinho, meu filho. Imediatamente, Paulo percebeu que isso não era apenas um lembrete da última ceia, mas uma revelação de um serviço que ele deveria realizar para simbolizar a comunhão e a promessa de Cristo. Ao emitir a convocação para a ceia do Senhor, um novo sentimento de expectativa encheu o ar. Vamos nos reunir em torno daquela mesa e lembrar de sua morte e ressurreição. O sangue e o corpo do Senhor serão a nossa declaração de fé e esperança nos dias difíceis. No fundo, acionou um canto entoado por todos: vem, Senhor Jesus. As vozes se fundiram numa adoração fervorosa, e, com isso, Paulo percebeu que a resistência tornava-se, de alguma forma, uma parte do plano soberano de Deus. Mas estava claro que o grupo rebelde não ficaria de braços cruzados. Escondidos na escuridão, sombras dores vestidas de dúvida se reuniam. Um plano maligno se formava, e Paulo, mesmo em meio à glória e revelações, pressentia que algo mais estava por vir, uma nova manifestação do caráter de Deus que alteraria radicalmente a visão comum de seu povo. E assim, o cerco se fechava. Destinos colidiam na esfera espiritual, enquanto Paulo caminhava em direção à mesa com a certeza de que a batalha não era apenas contra a carne e o sangue, mas contra potestades em lugares celestiais. Ele se perguntava: qual seria o próximo desdobramento neste conflito divino? O que mais Deus estava prestes a revelar por meio da luta do seu povo? Enquanto a ceia do Senhor começava, a atmosfera estava impregnada de um fervor sagrado. Paulo, de pé, olhava para os rostos que o cercavam, repletos de expectativa e angústia. Em seu coração, um forte senso de que o Senhor não apenas o guiava, mas estava prestes a apresentar revelações decisivas tomou conta de sua alma. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, Paulo proclamou com uma voz firme, suas mãos levantadas em um gesto de consagração.
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. E, semelhantemente, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. 1 Coríntios 11, 23 e 25. Ponto. Enquanto repetia as palavras de Cristo, uma comoção interior tomou conta de Paulo. Ele percebeu que cada ato estava se desenrolando dentro de um plano divino que transcende o entendimento humano. Aquela ceia era mais que um ritual, era uma declaração de esperança para aqueles que estavam diante dele. A congregação, unida em um só espírito, recebeu o pão e o vinho com reverência. Com cada mordida no pão e cada gole do cálice, suas dúvidas foram sendo dissipadas. No meio da comunhão, lágrimas de gratidão e adoração começaram a fluir. A presença de Deus tornou-se palpável, uma corrente de amor e força unindo aqueles que estavam em dificuldades. Entretanto, nas sombras, os conselheiros que conspiravam contra Paulo observavam a cena com ódio. Eles não podiam permitir que a luz da nova mensagem de esperança ofuscasse as suas tradições. Não podemos ficar parados, sussurrou um deles com uma raiva contida. Se deixarmos isso acontecer, a cidade inteira será influenciada. Precisamos fazer algo e rapidamente. Desse modo, formou-se um plano maligno. Eles se infiltrariam na comunidade como ovelhas, mas seus corações eram de lobos. O temor de que a fé de Paulo fosse fortalecida fazia com que se unissem, determinados a semear confusão e insegurança entre os crentes. Mas eles não sabiam que a graça de Deus havia sido derramada sobre Paulo e sua congregação. Porque, sempre que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios 11 horas e 26, Paulo exclamou, sabendo que a declaração de Cristo sobre a sua volta era a chave para a esperança e vitória dos fiéis. A vinda do Senhor é certa, e neste dia, as verdades anunciadas se cumprirão. Aqueles que dormem e riem, ressuscitarão. A derrota da morte se tornou vida abundante. As palavras de Paulo provocaram uma explosão de louvor entre os crentes. A incerteza que pairava sobre eles agora se transformará em um canto de triunfo. Sabendo que a época da messianidade estava se aproximando, cada um começou a vislumbrar o fruto do toque de Deus em suas vidas. Mas, enquanto a comunhão prosseguia, Paulo teve um vislumbre perturbador. O grupo rebelde, agora em movimento, preparando para realizar seu plano sombrio. Ele poderia sentir a tensão nas forças malignas em ação, uma verdadeira batalha entre a escuridão e a luz. E assim, um novo sopro de temor invadiu seu ser. Paulo sabia que o inimigo não se renderia facilmente. Senhor, orou em silêncio, prepara-te para a luta, porque tua promessa é a nossa única esperança e força. Um vento repentino soprou pela sala, as chamas das lamparinas dançaram, e ele sentiu a presença do Espírito Santo de forma poderosa. Essa manifestação iluminou os corações dos que ali estavam e, ao mesmo tempo, intensificou o assalto espiritual dos opositores. Consciente do conflito, Paulo ergueu-se novamente, seus olhos transbordando de uma visão celestial. O Senhor vem. E aqui estamos, um só corpo, já não mais separados, mas unidos na espera pela sua vinda gloriosa. Enquanto essa convicção ecoou, ele percebeu que Deus estava prestes a manifestar um plano surpreendente, algo que poderia transformar a vida de cada um ali presente. Mas, o que mais o Senhor estava prestes a revelar? E os adversários de Paulo poderiam em breve acionar suas ações malignas. Qual seria o resultado desse intenso confronto que se aproximava a passos largos? O desfecho da luta contra as potestades, e por fim, uma nova expressão da soberania de Deus estavam a poucos momentos de acontecer. Enquanto a ceia prosseguia, a atmosfera se tornava cada vez mais tensa, e os corações dos fiéis estavam entrelaçados em um tecido de esperança e inquietação. Paulo sentiu a necessidade de compartilhar algo mais profundo, uma revelação que não apenas fortaleceria a comunidade, mas também a prepararia para os tempos turbulentos que se aproximavam. Amados irmãos, começou Paulo com um tom grave, seu olhar perscrutando cada rosto presente. Depois de muitos momentos de oração, o Senhor me trouxe à mente os eventos que estão por vir.
Assim como a ceia do Senhor é um reflexo da nova aliança, há promessas e verdades que não podem ser ignoradas. A sala encheu-se de um silêncio respeitoso, os presentes ansiosos por ouvir a continuidade das revelações. Ele respirou fundo e prosseguiu: Irmãos, não quero que vocês se aflitem quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que dormem em Jesus, Deus os trará com ele. 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14. Essas palavras caíram como chuva suave sobre os ouvidos cansados da congregação, mas Paulo não parou. Ele sentiu que a urgência do Espírito o levava a expandir essa visão. Pois isto vos declaramos pela palavra do Senhor, nós, os que ficarmos vivos, até a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque, de fato, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4, 15 e 16. As palavras tomaram os presentes com um poder renovado. Ele podia ver a luz da compreensão nos olhos deles, uma compreensão que ia além de suas circunstâncias atuais. Era uma visão do grande dia do Senhor. Mas, ao fundo, os conspiradores que observavam a cena estavam cada vez mais agitados. Ele está se levantando para encorajar essa pequena multidão, um deles murmurou, a raiva transparecendo em sua voz. Precisamos agir antes que a esperança brote de uma maneira que não possamos controlar. Enquanto isso, Paulo continuava, e, depois disso, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrarmos o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4 horas e 17. Um murmurinho de louvor e possibilidade encheu o ar, seguido por um grito de alegria. As consequências do que Paulo anunciava começavam a ressoar nas mentes e corações, a certeza de que, embora houvesse tribulação à frente, existia uma esperança maior que a dor presente. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Paulo concluiu, seu olhar ardente repleto de empoderamento espiritual. O plano de Deus é além do que podemos imaginar, e nós somos parte desse desígnio glorioso. Mas naquele mesmo instante, uma presença tenebrosa pareceu emergir do ar. As lamparinas se apagaram subitamente, e um frio intenso envolveu a sala. A tensão aumentou, e Paulo percebeu que os conspiradores estavam colocando em prática seu plano maligno. Como se escutasse a respiração do inimigo, o apóstolo ergueu a voz uma vez mais, com uma autoridade que ressoava na dimensão sobrenatural. Lembrem-se, há luz na escuridão, e venceremos através do poder daquele que nos chamou. A congregação, agora imbuída de uma força renovada, clamou em uníssono. Mas será que essa força seria suficiente para enfrentar o ataque do maligno que se aproximava? Qual seria o desfecho do embate que se desenhava entre a luz irradiada pela ceia e as trevas que conspurcavam o ambiente? Um novo e extraordinário plano de Deus se desenhava diante deles, mas os desafios que viriam cobririam com um manto de incerteza o caminho à frustração e à vitória. Em meio a tudo isso, a pergunta pairava no ar: até onde o Senhor os guiaria nesta revelação grandiosa? Afinal, o que mais estava prestes a ser desvelado em seu plano soberano? Num instante de escuridão, a sala onde os discípulos estavam reunidos passou a pulsar com um murmúrio de vozes emocionadas, como ondas no mar. Paulo, firme e resoluto, sentiu que a batalha entre o bem e o mal alcançava seu clímax. As lamparinas ainda vacilavam, e o clima irritante sugeria a presença de algo maligno, obscurecendo instantaneamente as esperanças que tinham florescido. Não temais, pois a luz brilha nas trevas, e as trevas não a apagaram. Paulo exclamou com firmeza, sentindo a chama do Espírito Santo ardendo em seu interior. Os irmãos, muitos deles tremendo, ergueram suas cabeças em uníssono, fixando o olhar em Paulo como se ele fosse a voz de Deus em meio ao caos. Enquanto o apóstolo falava, ele teve uma visão clara de uma batalha cósmica, onde as forças de Deus e do inimigo se enfrentavam. Ele sabia que aquelas palavras de encorajamento não eram apenas um consolo, eram uma declaração de guerra espiritual naquele momento. As armaduras de Deus, conforme descrito em Efésios 6, estavam sendo necessárias para cada um deles. Ergam suas vozes em adoração. Supliquem ao Altíssimo. Ele prometeu estar conosco até o fim dos tempos.
As vozes dos congregados começaram a se elevar, e uma harmonia celestial se formou, trazendo uma sensação de unidade e força. Os irmãos estavam juntos, indissoluvelmente aliados pelo amor de Cristo. Mas naquele exato momento, um grito estridente rompeu o ambiente. A esperança é insignificante. Ele não é o Messias que proclamou. Ao fundo, um dos conspiradores revelou-se na sombra, seu rosto desfigurado pela ira. Contamos os dias para ver o fim dessa comédia, Paulo. A congregação, inicialmente assustada, reagiu rapidamente ao chamamento de Paulo. Nós não somos escravos do medo, mas filhos da luz. O Senhor é nosso pastor. E assim, fortemente, começaram a proclamar as promessas de Deus em um ato de fé audacioso. Paulo, sentindo a intensidade espiritual que lhe rodeava, lembrou-se das Escrituras. Assim diz o Senhor: eis que eu criei o ferreiro que sopra as brasas e faz a arma para a sua obra. Isaías 54:16. Sabia que mesmo as ameaças dos opositores poderiam ser utilizadas para um propósito divino maior. O ambiente começou a mudar. A sombra espessa que envolvia a sala começou a se dissipar, como se uma enxurrada de luz estivesse limpando as trevas. Desde o fundo, uma paz inexplicável começou a invadir os corações. A presença do Senhor era palpável, e com ela, a certeza de que aquilo que falavam não voltaria vazio. Assim como Daniel foi guardado na cova dos leões, continuou Paulo, segurando um cálice, nós também seremos guardados e sustentados nas horas difíceis. O Senhor nos levantará, assim como levantou Jesus dentre os mortos. Ele é a vitória. Um clamor ascendeu aos céus, um eco de esperança nas vozes dos fiéis, e, enquanto faziam isso, a presença de Deus enfraquecia ainda mais a opressão em que estavam envolvidos. Um dos conspiradores, vendo o poder do Espírito Santo trabalhar, gritou em desespero: mas o que é isso? Como é possível tanta certeza em meio a tantas ameaças? Paulo olhou diretamente para ele, a autoridade de Deus revestindo seu ser. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. O arrebatamento e a ressurreição não são apenas promessas, são certidões de vida que Deus nos dá. Mateus 16:18. Cada palavra impelia a ata de um decreto celestial, uma resposta à investida das trevas. E assim, a energia na sala aumentou, uma luta visível entre o bem e o mal estava em andamento. A linha entre a esperança e o desespero se tornava mais fina, mas nas almas dos presentes, a determinação florescia. Mas uma nova sombra se erguia, um mistério não resolvido pairando sobre eles. Quando ele descer com a trombeta, a batalha não apenas começará, mas se intensificará, pensou Paulo. O que mais Cristo revelou em espírito a respeito do que estava por vir? Que outros segredos a nova aliança ainda guardava? Que transformação o Senhor estava preparando? Era um momento de tensão, mas também de expectativa. O plano soberano de Deus parecia mais próximo do que nunca. Assim, a congregação se preparava não só para o que aconteceria naquela noite, mas para a grande revelação do Todo-Poderoso, que se aproximava como um relâmpago brilhante no céu, prometendo não apenas a ressurreição, mas algo ainda maior. Enquanto as vozes dos discípulos ressoavam em uníssono, uma calma sobrenatural descia sobre o grupo, como uma brisa suave que acaricia a face em um dia quente. Paulo, ainda cheio de fervor, buscou enfocar a vitalidade daquela comunhão e do chamado que os unia. Ouvindo a melodia da esperança, ele propôs um momento de oração em conjunto. Vamos clamar ao Senhor, para que a sabedoria do alto nos seja revelada, disse ele, atraindo todos para um profundo silêncio de consideração. A sala tremia, não de medo, mas da presença poderosa e confortadora de Deus. Ele lembrou-se das palavras do Senhor, que em Lucas 18:1 disse que os homens sempre deveriam orar e nunca desfalecer. Enquanto cada discípulo se curvava em oração, um sussurro divino encheu seu coração. Uma visão fluía diante dos olhos de Paulo, onde ele via não apenas a sombra do desânimo, mas também uma luz brilhante que irradiava através da escuridão. Em sua mente, as palavras de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, começavam a ecoar: portanto, confortai-vos uns aos outros com estas palavras. Subitamente, uma figura familiar apareceu durante sua oração, como um raio de luz que cortava a sala.
Era o próprio Cristo, envolto em glória, sua presença inegável e cheia de autoridade. Paulo disse ele com uma voz suave e poderosa: a minha vinda está próxima, e aqueles que repousarem em mim serão levantados na glória. As palavras reverberaram nas paredes, imbuindo os corações de fé renovada. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, prosseguiu ele, como um decreto que ecoaria até os confins da eternidade. E vós, que estareis vivos, sereis arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar-nos nos ares. A promessa do arrebatamento tornou-se uma chama viva na alma de Paulo e dos demais. A congregação, agora fervendo com a verdade divina, começou a se levantar um a um, sussurrando suas próprias revelações. Ele vem, exclamou um irmão, sua face radiante de alegria. Devemos nos preparar, pois a hora se aproxima. As palavras ganharam vida no ambiente, como formigas marchando em direção a uma colmeia. Mas, nesse despertar espiritual, Paulo sentiu o peso da responsabilidade que recaía sobre seus ombros. No entanto, alertou ele, com a voz grave, não devemos ser como as virgens insensatas, é necessário estarmos prontos e vigilantes, permanecendo firmes na fé. As Escrituras mencionavam em Mateus 25 sobre a vigilância, e a urgência permeava suas palavras. As ameaças dos conspiradores ecoavam ainda em seus pensamentos, um lembrete sombrio de que nem todos reconheceriam o poder do Senhor. Satanás já foi derrotado, seus planos são fracos diante da gloriosa luz de Cristo, afirmou Paulo, enquanto a congregação ergueu os braços juntos em adoração. Mas, como um aviso que não poderia ser ignorado, uma nova sombra parecia se desenhar nas sombras. Um eco profundo, uma voz conhecida que ainda tentava arrastar mais corações para a escuridão. Quem ainda acredita na prometida vinda? Essas palavras são apenas um consolo vazio. O espírito de incredulidade estava entre eles, e a luta se intensificava. A atmosfera mudava novamente, mas Paulo sabia que o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos estava com eles. Ele olhou nos olhos de seus irmãos, a confiança presente e as faíscas de fé ardendo. Nós não seremos movidos. As promessas são verdadeiras e a sua vinda é certa. Ele lembrou-se das palavras em Hebreus 10, que nos exortam a não nos deixarmos levar pela incredulidade. Então, uma nova direção surgiu em sua mente. Como será nosso encontro com ele? O que mais o Senhor está preparando, além do que já sabemos? Paulo ponderou, enquanto a congregação aguardava ansiosamente o desdobramento do plano eterno. As perguntas fervilhavam em seu coração, reverberando uma certeza sagrada de que tudo estava prestes a ser revelado. O clima estava denso de expectativa, e uma nova luz despontava no horizonte da fé. O que Deus tinha reservado para os que o amam? Qual seria o grande ato final da sua soberania? A revelação estava próxima, prometendo não só redenção, mas também a transformação gloriosa que havia sido profetizada desde os tempos antigos. Com essa expectativa ardente, Paulo sabia que o caminho ainda reservava mistérios divinos por desvendar. Enquanto a reunião fervilhava em expectativa, algo extraordinário se tecia na atmosfera. Os corações palpitavam como se um novo fôlego lhes fosse concedido, e as mentes estavam ansiosas por compreender a profundidade do chamado divino que agora se revelava diante deles. Paulo, tomado por um ímpeto de urgência, levantou a mão, pedindo a atenção de seus irmãos. Escutem, amados, o Senhor nos chamou para um propósito maior. Ele não apenas prometeu sua vinda, mas também nos assegurou que somos parte de um plano magnífico que vai além da compreensão humana. Seu olhar permanecia firme, e a autoridade em sua voz fez com que os discípulos se mantivessem atentos, como crianças ao redor de um pai que falava verdades inestimáveis. Em 1 Coríntios 15, 51 e 52, diz que, ainda vos digo um mistério, na verdade, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados e isso deve nos encher de esperança. Não és apenas espectador desse mistério, cada um de vocês é parte crucial dele. A intensidade da mensagem se espalhou como fogo em palha seca, enchendo a sala com uma atmosfera de expectativa e reverência. Então, ao olhar para aquele grupo unido, Paulo sentiu que o Espírito Santo lhe trazia novas revelações. Irmãos, existe um testemunho, uma tradição sagrada que devemos manter.
A nossa transformação não é um mero acontecimento, é uma gloriosa promessa de redenção. E continuou a falar sobre a importância de estarem preparados, refletindo-se nas Escrituras que ensinam que a fé deve ser acompanhada de obras. Enquanto Paulo falava, um dos discípulos, Pedro, destacou-se, seus olhos brilhando com fervor. E se esse encontro almejado não se limita apenas ao céu, mas também à manifestação da glória de Deus entre nós agora? Sua pergunta ressoou, criando momentos de silêncio e reflexão. Muitos se lembraram de Mateus 5:14, que fala sobre ser luz do mundo. Exato, Pedro, exclamou Paulo, a emoção em seu tom vibrando no ar. Estamos aqui não só aguardando, mas também vivendo a realidade do reino de Deus. Ele já está entre nós. Quando estamos unidos, a presença de Deus se torna uma fortaleza inabalável contra as trevas. Mas, naquele clima de encorajamento divino, uma nova sombra surgiu entre eles. Um homem que havia estado entre os discípulos, mas que recentemente demonstrava pensamentos céticos, levantou-se. Mas o que nos garante que esta transformação não é apenas ilusão? O sofrimento ainda nos cerca, e muitos perecem sem conhecer essa esperança. A sala silenciou enquanto Paulo se voltava para aquele homem. Sim, o sofrimento está presente, mas a promessa de Deus é ainda maior. Romanos 8:18 nos lembra que as aflições do presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A luta não anula a esperança, faz com que ela resplandeça ainda mais. Nesse momento decisivo, o Espírito Santo tocou o coração de alguns, e o clima começou a mudar novamente. Os olhos se umedeceram, não apenas com lágrimas de dúvida, mas também de entendimento. Paulo sabia que o Senhor estava movendo corações, e a luz da revelação começou a fluir entre eles como um rio de vida. E, como um sinal de que a jornada de fé não se confinava a meras palavras, Paulo anunciou: seja esta nossa resposta ao chamado divino. Estejamos não apenas preparados, mas ativos na colheita que está por vir. Nossa vida deve refletir a esperança que temos em Cristo. O arrebatamento e a transformação gloriosa não são apenas eventos, mas a culminação de um relacionamento vivo com o Senhor. Com esses pensamentos reverberando, Paulo virou-se para os outros e disse: e quando estivermos reunidos juntos naquele dia glorioso, o que nos fará perceber que tudo isso não foi em vão? Isto é parte do plano eterno de Deus, e parece que o tempo está se aproximando. A congregação, agora permeada por um novo fervor, sentiu que o Senhor estava prestes a revelar coisas ainda maiores. Uma unidade se formou, não apenas na expectativa, mas na certeza de que cada passo dado estava dentro do escopo da soberania divina. Mas no fundo de seus pensamentos, Paulo não pôde evitar que uma pergunta ecoasse: o que mais o Senhor fará antes de seu grande dia? Uma nova expectativa fervia no ar, e com isso, uma certeza latente permeava os corações: a revelação está próxima. A cada respiração, a cada oração, a verdade de Deus se desdobrava diante deles, prometendo que a caminhada estava apenas começando. O propósito estava se revelando, e a cena final da história ainda aguardava sua vez de ser escrita nos anais da eternidade. Enquanto a adoração brotava do profundo dos corações, uma onda de som e emoção envolveu a sala. Os discípulos, agora um só corpo, estavam imersos em um propósito renovado, prontos para enfrentar qualquer desafio que os aguardasse. Contudo, enquanto a atmosfera se tornava cada vez mais elétrica, Paulo, inquieto em seu espírito, buscava conduzir os pensamentos do grupo a um tema crucial: o plano de Deus em relação ao arrebatamento e à ressurreição. Amados irmãos, começou Paulo, sua voz ressoando por toda a sala. Não podemos ignorar que a vinda do Senhor está próxima, e em 1 Tessalonicenses 4:16-17, está escrito: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Imaginem! Aqueles que partiram nesta fé não serão esquecidos. Suas palavras penetraram profundamente na mente dos ouvidos atentos, e um murmúrio de esperança se espalhou entre os presentes. A perspectiva de reencontrar os amados que descansavam na fé iluminava seus rostos, e a ideia de que a morte não tinha a última palavra fez com que seus corações se inflamassem com uma alegria indescritível. E, depois disso Paulo continuou: nós,
os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Ele fez uma pausa, permitindo que esse grande mistério se estabelecesse na mente de cada discípulo. Desta forma, estaremos sempre com o Senhor. Portanto, confortem-se uns aos outros com essas palavras. Mas a perplexidade de alguns ainda pairava no ar. Um jovem, Timóteo, levantou sua mão tremendo. Mas Paulo, como podemos saber que tudo isso acontecerá? E o que devemos fazer enquanto aguardamos? O Senhor nos deu instruções claras, respondeu Paulo, olhando para Timóteo com amor paternal. Em 1 Tessalonicenses 5:6, somos exortados a não dormir, mas sim a vigiar e ser sóbrios. O dia do Senhor virá como um ladrão de noite, portanto precisamos ser vigilantes e estar prontos. As palavras de Paulo ecoaram como um sino ressoante, despertando uma urgência entre os discípulos. A sala que antes estava cheia de expectativa agora fervilhava com a necessidade de ação e vigilância. Queridos, e se vos digo que a espera não é um mero descanso, Paulo prosseguiu, mas um chamado para a ação. Devemos ser luz em meio às trevas, como diz em Mateus 5:16. Cada um de nós tem um papel a desempenhar na edificação do corpo de Cristo e na proclamação das boas novas. O tempo é curto. Um fervor novo começou a comungar entre eles, um entendimento de que estavam no centro de algo muito maior do que si mesmos. Enquanto alguns murmúrios de concordância se espalhavam, um discípulo mais velho, Barnabé, levantou-se para adicionar à conversa. E como poderemos fazer isso se o mundo está tão cheio de escuridão? Ah, Barnabé, exclamou Paulo. A escuridão é intensa, mas lembrem-se de que a luz brilha mais intensamente em tempos de trevas. O Senhor nos chamou para sermos embaixadores de sua luz. Precisamos nos unir em oração, suporte mútuo e partilhamento das Escrituras. A cada dia que se aproxima, devemos demonstrar ao mundo que há esperança em nosso Senhor. A congregação sentiu a presença do Espírito Santo, cada um se comprometendo silenciosamente a ser parte ativa na missão do Senhor. Mas, em meio à empolgação, uma inquietude estava despertando em Paulo. Algo no seu espírito indicava que havia mais por vir. Amados, ele disse, sua voz se tornando gravosa, preparai-vos, pois estou convencido de que o Senhor manifestará sua glória de formas que não podemos imaginar. Enquanto nos unimos, o céu aguarda uma orquestra de fé que ecoará ao redor da terra. E assim, enquanto os discípulos se preparavam para enfrentar os desafios que estariam por vir, Paulo não pôde deixar de sentir que uma nova revelação estava prestes a ser desvelada. Seriam as promessas de Deus não apenas um evento final, mas uma continuação de sua graça e poder? O que mais Deus havia reservado para eles enquanto aguardavam a grande revelação? Com os olhos fixos na esperança do arrebatamento, ele sussurrou para si mesmo, o plano soberano de Deus está em movimento, e a manifestação de sua vontade é iminente. A sala tremia com expectativa, e a voz do Senhor ressoava no coração dos fiéis, algo glorioso estava prestes a ser revelado. Enquanto o fervor na sala se intensificava, as vozes unidas dos discípulos clamavam por uma ação, uma determinação fervorosa em seus corações. Paulo, em meio à crescente expectativa, sentia que o Espírito estava em movimento, preparando o terreno para uma nova revelação sobre o plano divino. Ele sabia que as promessas de Deus não eram apenas para um futuro distante, mas um convite à vivência ativa de sua vontade no presente. Meus irmãos e irmãs, ele começou, sua voz firme e cheia de autoridade. Devemos entender que a espera pelo retorno do Senhor não é um tempo de inatividade, mas um período de diligência. Em Hebreus 10:24-25, somos exortados a considerar uns aos outros, incentivando-nos ao amor e às boas obras, e não a afastar-nos da assembleia. Nesse momento, um profundo silêncio tomou conta da sala. Os olhos de cada discípulo fixaram-se em Paulo, e uma sensação de comunhão e propósito renovado começou a perfurar os corações. Ele prosseguiu, estamos vivendo em tempos onde a verdade é muitas vezes obscurecida pelo engano. Nossa responsabilidade é brilhar como luzes em meio à escuridão. Uma mão levantou-se na multidão, era Miriam, de olhos cheios de expectativa. O que podemos fazer para nos preparar para essa vinda gloriosa, Paulo? Como podemos ser essa luz diante da opressão externa? Oh,
Miriam, respondeu Paulo, seu coração aquecido pela sinceridade da pergunta, a primeira coisa que devemos fazer é permanecermos enraizados nas Escrituras. A palavra de Deus é nossa espada e escudo em tempos de prova. Devemos ser como o sal da terra, que preserva e dá sabor, e isso só acontece através do conhecimento e da aplicação da verdade bíblica em nossas vidas. Mateus 5:13. Os rostos ao seu redor assentiram, e um murmúrio crescente de concordância surgiu. A batalha espiritual que se desenrolava em Tessalônica tornava-se cada vez mais evidente. Aqueles que se opunham à mensagem da esperança estavam cada vez mais determinados, mas a chama da fé emanava do coração dos discípulos com intensidade renovada. Paulo sabia que estavam à beira de uma tempestade. O adversário tem um plano para desacreditar a verdade, mas nós, como portadores da luz, não devemos nos deixar abalar. A armadura de Deus, conforme mencionado em Efésios 6, é nosso recurso. Precisamos nos revestir diariamente de sua força. E como seremos capazes de fazer isso? Questionou um homem do fundo da sala, a preocupação visível em seu olhar. Em meio à oração constante, Paulo respondeu, devemos buscar a verdade e estar alertas. Em 1 Tessalonicenses 5:16-18, Paulo nos encoraja a alegrar-nos sempre, orar sem cessar e em tudo dar graça. A oração nos mantém alinhados com a vontade de Deus e nos fortalece. Enquanto a conexão se aprofundava entre Paulo e os presentes, a atmosfera sutilmente se carregava de um peso espiritual. Era como se uma cortina estivesse prestes a ser levantada, revelando algo sublime. Creio que nesta fervente busca pelos caminhos do Senhor, Paulo prosseguiu, seremos agraciados com uma revelação a mais. Algo além do que podemos imaginar. Uma nova dimensão da gloriosa luta que estamos enfrentando. O Senhor não só vem pelo seu povo, mas também cumprirá suas promessas e trará transformação às vidas de todos que em Ele têm esperança. Nesse instante poderoso, uma presença palpável começou a emanar do centro da sala. Era como se o céu se abrisse, e um suave sussurro ressoasse nas almas, preparem-se, pois a visão do que está por vir está no horizonte. Nesse momento de revelação divina, o clima se tornou elétrico, e uma jovem entre a congregação, chamada Cela, começou a falar em um tom sobrenatural. O Senhor diz que ele virá como um relâmpago, e a luz de sua presença trará esclarecimento. Estão prestes a ser guiados a um novo entendimento das verdades espirituais que mudarão seus corações e mentes. As palavras de Cela traziam um peso de autoridade, e as expressões de Pedro e Miriam iluminavam-se, imersas na verdade que a jovem trazia. Paulo sentiu que o Espírito Santo estava exercendo seu ministério de maneira vibrante, revelando verdades que emergiriam em força imensurável. Então, qual é essa revelação? Paulo perguntou, os olhos atentos à jovem profetisa. O ambiente estava inundado de expectativa. Estão preparados para conhecerem a profundidade do amor de Cristo através da transformação de suas vidas? Cada um de vocês será usado em poder, demonstrando a glória do Senhor, onde quer que o levem, e muitos serão resgatados. As palavras ecoaram, e o que pareciam ser apenas cenários de luta se tornaram promessas de vitória espiritual. Que privilégio é ser parte desse plano divino, declarou Paulo com fervor. Mas, sua mente não conseguia afastar um pressentimento de que as dificuldades e as sombras ainda estavam por vir, e que a verdadeira batalha ainda não tinha sido travada. Enquanto a congregação continuava a lutar contra a opressão e levantava suas vozes em adoração, uma nova tensão consumia a sala, a certeza de que, embora os planos de Deus estivessem em movimento, o inimigo não descansaria. O que mais estava prestes a ser revelado por meio da luta que se aproximava? O que mais Deus tinha sob sua soberania e sabedoria em relação ao seu destino coletivo? Uma nova jornada que conectava a luta presente à gloriosa promessa estava se desdobrando. E assim, com determinação e esperança, Paulo ergueu-se e concluiu, o Senhor nos guiará por onde passamos, nos fortalece em cada provação. E enquanto aguardamos, lembremo-nos que as promessas dele são seguras, e maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O que mais estará por vir é parte do plano soberano de nosso Deus. Enquanto as vozes em uníssono ecoavam com um renovado desejo de cumprir a missão divina, a pergunta permanecia reverberando no coração de Paulo, até onde o Senhor nos guiará nesta revelação grandiosa?